Iniciamos a nossa gravação, Casamento Extraordinário, estamos no nosso segundo dia. No dia onde nós vamos trabalhar pontos incrivelmente relevantes. E olha como que é importante. Antes de iniciar a gravação, eu falava com todos que estão aqui, e eu sei que muitos não conseguirão estar no ao vivo hoje. Sexta-feira, eu tenho outros compromissos, tenho jantar, mas eu tenho certeza que vocês vão assistir isso posteriormente. Por quê? Porque o nosso casamento é e precisa ser a nossa prioridade. E prioridade não aceita S. Quando nós olhamos para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, a gente começa a identificar muitas coisas, né? O Anderson falou com vocês ontem sobre fundamentos do casamento. O Anderson trouxe... Oi, meu amor. Chegou? Cheguei. Só um minutinho. Ele falou da tríplice aliança. Ele trouxe para vocês propósito da união, a identidade do homem no casamento, principalmente, a identidade da mulher no casamento, aliança e compromisso. Falou de prosperidade, sobre intimidade, e hoje nós vamos fazer aqui a nossa continuação do tema de ontem. Só um minutinho que a gente vai se posicionar aqui, porque hoje nós vamos fazer em dupla. Nada faz tanto sentido, né? Como nós dois estarmos aqui com vocês. Ontem eu não estive porque eu estava na mentoria da Tríade, mas hoje estamos aqui. Muito bom, meu amor. Pode compartilhar com eles o nosso conteúdo. Só para confirmar, pessoal, alguém manda no chat aqui para a gente se está chegando Funcionando? o som, né? O som está chegando direitinho. Vocês estão vendo e nos ouvindo bem? Ótimo. Tudo certo. Perfeito. Bora. Tá? Vamos A telinha de vocês está ativada também, né? A câmera. Vocês estão conseguindo ativar a câmera de vocês? Acho que só o microfone que a gente manteve fechado para uma boa relação aqui. Vocês conseguem ativar a câmera de vocês? Só me fala aqui se está ativando. Consegue? Não. Tá ativando. Tá. Tá sim. Vocês estão escondendo aí, né? Beleza, tá certo. Então vamos lá, deixa eu começar a compartilhar a nossa... Já está gravando, tudo ok, né? Aqui, já está gravando? Aham. Beleza. Já comecei a gravar. Compartilhar a nossa... Uhum. Só um minutinho. Já convoquem os maridos para sentar aí do seu lado. É tão bom, né? Quando nós temos ali duas pessoas que estão engajadas em fazer e construir esse casamento extraordinário. Acho que deu certo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, né? Como a Alessandra bem falou aqui ontem, nós tivemos um encontro muito bom, né? Um encontro extraordinário ontem, onde nós falamos sobre os pilares, né? Os fundamentos do nosso casamento. Os fundamentos são aqueles que estabelecem o alicerce da nossa relação. Então, nós começamos ontem falando sobre a tríplice aliança que deve existir dentro do nosso relacionamento. É uma aliança feita entre homem, mulher e Deus. Na verdade, é aquele cordão de 3 dobras, né, que nunca se arrebenta e que é colocado dentro da nossa relação, dentro de um conceito de aliança. Ontem eu falei muito aqui sobre a necessidade de nós transformarmos a nossa relação numa unidade e numa mesma linguagem, né? Para que os casais eles consigam ter uma visão única de objetivo, que eles consigam se comunicar bem, que eles conheçam os desejos, os sonhos, os anseios uns dos outros, né? Para que cada indivíduo dentro da relação se sinta preenchido, se sinta cheio, se sinta satisfeito, né? Porque isso que é família. Família é um propósito de construção. Família é um propósito de edificação, né? E é esse o contexto que nós trouxemos ontem.
Falamos também sobre o posicionamento do homem, o posicionamento da mulher dentro dessa relação, né? E qual é o grau de importância dos todos os níveis estarem alinhados, tá? Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente relevante, que é sobre a prosperidade, né? Prosperidade em todas as dimensões. Prosperidade é sinônimo de abundância. E abundância significa não ter falta de nada, né? Muitas vezes, toda vez que nós falamos sobre prosperidade, nós tendemos a pensar a prosperidade unicamente dentro do plano financeiro, tá? Mas, na verdade, a prosperidade é quando tudo aquilo que é importante para nós, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, ele é tido em abundância, né? Ele é tido em grande volume. Então, muitas vezes, nós estamos bem financeiramente, né? A nossa profissão tem prosperado. A nossa profissão tem enchido os nossos celeiros, sabe? Mas na nossa casa o relacionamento está escasso, não está próspero, né? E por que que ele está escasso? Porque não existe mais diálogo, a conexão se rompeu. Nós, né, como eu falava na aula de ontem, estamos tratando o nosso casamento como se fosse um mero contrato de convivência, onde nós compartilhamos as obrigações da vida, compartilhamos as contas, compartilhamos, né, a educação dos filhos, mas não existe nada além daquilo. Eu ontem dei um exemplo muito forte. Eu falei assim: provavelmente cada um de vocês que está nos assistindo aqui hoje já viajou para algum lugar com um grupo de pessoas, né? Provavelmente você já foi para a praia, você já foi para um sítio, você já fez um tour com um grupo de pessoas, né? E como é que funciona esse tour com um grupo de pessoas? Porque às vezes vocês vão ali compartilhar a mesma casa, né? E aí, no compartilhamento dessa casa, vocês estão compartilhando as despesas com o Airbnb, né? Estão compartilhando as despesas com o supermercado. Muitas vezes vai ter ali o pagamento de um transporte que eventualmente tenha que fazer. Eu quero fazer um churrasco, divide a conta do churrasco, né? Eu quero fazer aqui, todo mundo vai usar o ar-condicionado, no final todo mundo rateia a luz, né? A pergunta que eu quero fazer é: o que difere essa viagem em grupo do seu casamento hoje? O que difere? Será que não está muito semelhante? Será que vocês não estão tratando o relacionamento, muitas vezes, com um mero contrato de convivência, onde estamos juntos apenas para cumprir as obrigações? Casamento, ele é muito mais do que isso, né? Casamento é conexão. Casamento é aliança. Porque o contrato, como eu disse ontem, o contrato ele dura enquanto ele é conveniente, né? O contrato ele dura quando ainda for bom para mim, ainda estou feliz, ainda quero ficar. Mas quando esses sintomas de conveniência passam, eu quero fazer o distrato. E o distrato é o divórcio, não é mesmo? O distrato é pôr um fim nesse contrato que nós celebramos. E é exatamente aí que nós temos que nos lembrarmos da aliança. A aliança é o nosso compromisso. Compromisso que nós fizemos um para os outros e perante Deus. Quando nós estamos compromissados, mesmo mediante as dificuldades, nós focamos em fazer dar certo, né? Focamos em fazer a transformação. Casais fortes, gente, constroem juntos, tá? Casais fracos apenas sobrevivem. Eu queria saber de vocês aqui, quem de vocês aqui quer ser
um casal forte, né? Quem aqui quer ser um casal forte? Ou tá aí fraquinho, né? Esperando uma muleta para poder caminhar. Meu Deus, vamos todos aí, né? Ser um casal forte. Vira para o seu parceiro aí do lado e fala assim: ó, eu quero ser um casal forte. Nós vamos ser um casal forte. Fala com o seu parceiro aí do lado, tá? Olha, gente, casais fortes constroem juntos, planejam, sonham, tá? E esse é o direcionamento. Exatamente. Bom, nós estamos falando e usando exatamente esse casamento extraordinário. O que seria um casamento extraordinário? Nós trouxemos todos os pilares para vocês. Entretanto, existe algo que as pessoas elas têm uma tendência de achar que elas viverão grandes coisas, grandíssimas coisas, coisas muito valiosas a troco de nada. Então, quando nós olhamos para isso aqui, casais fortes constroem juntos. E toda construção, ela vai demandar energia, ela vai demandar atenção, ela vai demandar tudo, que os seus olhos estejam voltados para isso. Então, muitas vezes, nós queremos viver casamentos extraordinários, mas nós não queremos pagar o preço. Muitas vezes, nós queremos viver, a gente admira outros casais e pensa assim, nossa, mas o meu tá tão difícil. O meu parece que a gente está só sobrevivendo. É porque, de fato, o casamento está fraco. Casamento fraco, eu perco a força em todos os outros pilares. Então, eu perco a prosperidade. Por quê? Porque a fraqueza, ela não se coaduna com a prosperidade. A fraqueza, ela está na sobrevivência. A fraqueza está vivendo à mercê das circunstâncias. A fraqueza faz com que o casal ele viva dividindo a casa. Então, não é, eles não têm a percepção de que eles estão caminhando para o mesmo lugar. Sabe aquela sensação de, ei, vamos comigo, estamos juntos, eu não vou te deixar para trás, eu não vou te abandonar, nós vamos caminhar juntos. Você ia falar alguma coisa? Sim, porque você tocou num negócio que é extremamente importante, né? Nós vamos caminhar juntos. Toda construção precisa de um alinhamento de visão. Toda construção precisa de um direcionamento do casal para que eles tenham um objetivo comum. Não dá para caminhar junto quando um está querendo correr e o outro está querendo andar. Não dá para caminhar junto quando um quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda. Não dá para caminhar junto quando um está querendo atingir, né, uma mansão e o outro está, né, acomodado dentro da casinha. Então, preste atenção, não existe o certo e o errado. O que existe de errado é a falta de alinhamento das expectativas. Toda vez que um casal, pessoal, eles vão edificar, eles vão construir, eles vão fazer alguma coisa, a própria palavra construção traz para nós uma necessidade de planejamento, né? Nós precisamos alinhar a sua habilidade com a minha habilidade, para que a gente planeje o resultado que nós desejamos juntos, né? Imagine só tentar edificar um prédio sem fazer uma planta, né? Sem fazer um mapa daquela construção. Enquanto um está tentando começar pela caixa d'água, o outro está tentando fazer a fundação. As coisas simplesmente não vão acontecer, né? Elas precisam de ordem. E muitas vezes, tá? Nós precisamos preparar o terreno. Porque o terreno da edificação, muitas vezes, ele não está pronto para edificar. Muitas vezes, aquele terreno tem feridas que vêm da nossa família de origem, que vêm da forma como nós chegamos. Olha, eu e a Alessandra, nós viemos de famílias de pais divorciados.
Existia coisas na minha cultura que vieram comigo e que se a gente não tivesse a inteligência, a sabedoria para compreender essas feridas abertas em nós seguiríamos para o mesmo destino, que era também o divórcio. Então, muitas vezes, nós temos que olhar, né, para nós. Toda vez nós precisamos de olhar para nós. Quem aqui, com verdade e humildade, tá? Sem pormenores. Quem aqui se irrita com o marido? Acha que o marido fica muito... faz você ficar irritado? É possível, gente. Mulheres que estão aqui comigo hoje. Não é possível que não tem ninguém aqui que acha que o marido trabalha para irritá-la. Boa. Pelo menos apareceu duas mãozinhas aqui. Alice, muito eu. Isso aí. E se vocês, hoje, mudassem um pouquinho a narrativa de vocês e falassem assim: eu me irrito muito com o meu marido, ao invés de o meu marido me irrita muito. Se vocês mudassem hoje a narrativa, eu me irrito muito com o meu marido. Você sabe qual é o poder dessa mudança de narrativa? A mudança de narrativa, ela explica o que existe em você que incomoda tanto quando ele faz alguma coisa. Quais são os gatilhos do passado isso desperta em você que te tira do eixo, te deixa nervosa, te deixa mal. É fazendo isso que nós começamos a preparar os nossos terrenos, sabe? Começamos a preparar o nosso canteiro de obras para poder edificar. Todos nós, gente, não existe aqui nenhum alecrim dourado do campo. Todos nós temos feridas. Todos nós carregamos coisas do nosso passado que foram inseridas em nós, né, pela nossa criação, sem culpa dos nossos pais. Não é sobre culpa, mas é sobre a forma como eles lidaram com a situação na época e nós absorvemos aquilo e atribuímos significados a isso e carregamos isso até hoje em nós. Existem maridos, né, que sem uma referência paterna, sempre viu uma mulher forte, uma mulher fazedora, uma mulher que teve que se virar para criá-lo. A referência de mulher dele é a mulher que dá conta de tudo. É a mulher que vai sempre tomar a frente. A referência de homem dele é o homem passivo. É um homem acomodado. Ele não quer ser assim, mas é a referência dele. Por isso que muitas vezes o canteiro de obras tem que ser curado. E duas pessoas que se amam, duas pessoas que decidiram começar essa jornada juntos, tem que entender que o que existe de ferida nele também existe em você, porque foram as feridas, tá? Os traumas, as dores que uniram os dois. Uma mulher forte, muitas vezes, se une a um homem passivo. Uma mulher passiva vai se unir a um homem forte. E assim é. Por quê? Porque, gente, preste atenção. Se uma mulher forte se une a um homem muito forte, dá choque, dá conflito, dá uma guerra muito grande, uma disputa de poder o tempo todo. Entende? Então, há uma necessidade de estabelecer um equilíbrio nessas relações.
Há uma necessidade dessa mulher que é muito forte, abrir espaço para ser cuidada, abrir espaço para permitir o homem dela ser homem. Ah, o Anderson, mas eu peço para ele e ele não faz nada. Eu peço para ele daqui 6 meses, o negócio está lá sem fazer de novo, né? Querida, você não está sabendo pedir. Você não está sabendo pedir. A sua forma de pedir, muitas vezes, é uma ordem. Você quer que ele te obedeça. Você não quer que ele te compartilhe a vida com você. Você quer um cachorrinho. E hoje, muitas vezes, você tem o cachorrinho. Só que o cachorrinho, muitas vezes, faz pirraça. Não faz o que a gente pede. Aí a gente mesmo tem que fazer. Entende? Há uma necessidade de cura. Há uma necessidade de olhar para aquilo que incomoda. O que te incomoda no seu parceiro existe em você. O que te incomoda no seu parceiro existe em você. Toda vez que você começar a sentir raiva porque seu parceiro está agindo de uma forma, pergunte-se: o que em mim existe e por que estou tão incomodada com isso? E automaticamente respostas começam a surgir. A mesma coisa é o homem. Por que você se incomoda tanto com algumas ações da sua mulher? O que existe em você? Que medo existe em você? Que medo existe? Que falta de segurança existe em você? Para você implicar, por exemplo, com uma roupa, para você implicar, por exemplo, com o trabalho dela. Qual é o problema? O que já aconteceu no seu passado que está despertando gatilhos em você, te deixando inseguro? Reflita. Casamento é construção. E antes de começar a construir, nós temos que preparar o terreno. Muitas vezes a gente tem que jogar o entulho fora. Pegar o entulho e jogar o entulho fora para poder começar a edificar. Faz sentido aí para vocês? Casais fortes, então, constroem juntos. Nós estamos falando de construção. Toda construção vai ter como necessidade uma boa fundação. Por isso que nós trabalhamos aqui com vocês os princípios, nós trouxemos ontem todos esses pontos que precisam ser alinhados, e alinhamento gera alinhamento, desalinhamento gera desalinhamento. Casais fortes constroem juntos, casais fracos apenas sobrevivem juntos. E não é a vida extraordinária que nós queremos viver, que nós merecemos viver. Então, quando a gente entende isso, do casamento, visão, construção, a gente vai para o próximo pilar, que é a unidade financeira. Quando nós falamos de unidade financeira, nós estamos falando da unidade dentro do casamento nesse pilar. O dinheiro como reflexo de alinhamento. Dinheiro não destrói casamento de ninguém. O que destrói casamento é desalinhamento. Desalinhamento de expectativa, desalinhamento de sonhos, desalinhamento de visão de futuro. Muitas vezes, a esposa, ela é uma mulher mais ambiciosa, e aí ela olha para o marido, ele está lá paradão, ele está lá quietão, e aí ele fala com ela assim: para de sonhar tão alto. Você não precisa querer ir para Paris, isso não é para gente. Nós não somos capazes disso. E aí te dá aquela sensação. A mesma coisa o homem. Talvez o homem tenha uma visão de ambição muito mais expandida, e a mulher é aquela pessoa que foi cerceada na ambição. Quando você começa a alinhar esses pontos, quando você começa a alinhar os sonhos, a alinhar a visão de futuro, a alinhar a expectativa, as coisas elas vão fluir. Quando as coisas elas começam a fluir, você vê que o conflito no casamento, ele não vem pela falta do dinheiro.
Ou talvez ele até venha pela falta do dinheiro, mas não é somente isso, é desalinhamento. É falta de diálogo, é falta de planejamento, visões diferentes sobre a vida, sobre o consumo. Olha como que é importante a gente alinhar isso. Quando um quer construir algo, talvez um bem imóvel, talvez construir uma casa, e o outro quer viajar. Um quer colocar ali um bem imóvel em uma cidade que não faz sentido para o outro. Talvez, e só talvez, você nunca tenha perguntado para o seu marido. Talvez, e só talvez, você nunca tenha perguntado para sua esposa qual é o sonho de vida dela. Existem pessoas que se casam tendo como sonho ser mãe, e o marido não quer ser pai. Tem pessoas que se casam e esquecem de conversar algo que é fundamental: alinhamento. Alinhamento de expectativa, alinhamento de vida. Vocês já perceberam que existem casais que eles são mais desapegados de bens materiais, eles gostam de viajar o mundo? Estão conectados, faz todo sentido, estão alinhados. Outro tipo de casal são pessoas que gostam de ter bens imóveis, então a pessoa está ali focada em comprar casa, focada em construir, focada em estabelecer um colchão financeiro. Os dois precisam estar alinhados, não existe certo ou errado. O que existe é alinhamento. Quando existe alinhamento, gente, o conflito, ele desaparece. Quando um quer crescer a qualquer custo, a todo custo, e o outro quer apenas estabilidade, uma tensão acontece, sabe? Então, talvez você olhe para o seu marido e fala: meu Deus do céu, esse homem é um encostado. Você vê seu marido sentado no sofá, você fala: gente, esse homem devia estar trabalhando para gerar mais dinheiro para nossa família, para a gente realizar nossos sonhos. Mas você alinhou isso? Você alinhou essa expectativa? Ele conhece os seus sonhos são ambiciosos, o casal, ele está focado nisso, na realização dos sonhos. Eu falo que o homem, o marido, ele tem que ter como foco de vida fazer com que os sonhos da família sejam realizados. Se o sonho da sua esposa é visitar Paris, precisa estar, no mínimo, na sua rota de vida. Não é que você já precise ter a capacidade financeira para fazer isso, mas se não estiver na sua rota, é porque o sonho da sua esposa não te importa. A mesma coisa é o sonho do seu marido. Se o seu marido tem o sonho de ter determinado carro, esse carro precisa estar pelo menos na sua rota de pensamento. Não é o seu sonho, mas casamento não é sobre você. O casamento é sobre a família. Então, conhecer o sonho do outro, alinhar estilo de vida, prioridades financeiras, visão de futuro, projetos familiares. Gente, isso é unidade financeira. Dinheiro não destrói casamento. O que destrói é desalinhamento. Olha ali o problema real. Discussões sobre dinheiro são, na verdade, sobre valores e prioridades diferentes. Existem homens, principalmente, que ficam pedindo o tempo inteiro para a esposa economizar. Amor, você precisa economizar. Não vai nesse salão, não vai em outro mais barato. Só que isso para a esposa é algo que é prioridade. Ela se sentir bem, estar com a autoestima em dia. Então não faz sentido o companheiro ele estar cerceando isso da esposa. Economizar, ok, mas qual que é a prioridade? Eu vou economizar para quê? Nós vamos fazer alguns cortes orçamentários? Ok, mas qual é o intuito? O intuito é que a gente possa construir a nossa casa própria. O intuito é que a gente possa realizar o sonho da família, não só seu, mas da família. A mesma coisa com o marido. O sonho é ter determinado carro, mas a gente pode ter esse carro hoje. A nossa casa é infinitamente mais cara do que o nosso carro. O nosso carro, ele tem que custar muito menos do que a nossa casa. Não faz sentido você morar num apartamento micro e ter um carro caríssimo. Então, olha como que é alinhamento. Você olha para o seu marido e fala isso, às vezes ele olha para você e fala: mas para mim é muito mais relevante ter um carro importado do que morar muito bem. Olha que desalinhamento. Esse é o homem que você casou. Desalinhamento gera desalinhamento. Então, o problema real, a discussão, ela não é sobre o dinheiro ou a falta dele. A discussão é sobre valores e prioridades diferentes. Ok, temos o problema, temos o desafio. Qual que é a solução disso? Lele, eu estou vivendo isso. Nós temos prioridades financeiras diferentes. O meu sonho é empreender, o meu marido, o sonho dele é ser concursado.
O meu sonho é ser concursado. O sonho do meu marido é ter uma empresa e morar fora do Brasil. Tem pessoas que o sonho de vida é morar fora do país. O marido não quer sair daqui por nada. Olha que loucura. Olha que desalinhamento. Um vai estar remando para cá e o outro remando para cá. Não tem como dar certo. Essas energias, a velocidade, ela vai se anular. Então, quando você olha para isso, tá, qual é a solução? Qual é a solução que eu preciso? A gente está aqui para trazer para você soluções. Qual que é a solução? Planejar juntos. Planejar juntos é um ato de intimidade. O dinheiro, ele vai se tornar a ferramenta para essa construção. Sabe aquele planejamento familiar que tanto se fala, que todo especialista em economia fala, toda pessoa que tem alto desempenho fala? A família precisa alinhar os planos. Não adianta um estar planejando fazer milhares de viagens e o outro quer reformar a casa. Olha como que o orçamento familiar ele vai estar cada um em um lado, cada um focado em uma coisa. Existe até um para não estar vivendo a mesma realidade que eu. Parece que a minha esposa foi aqui. Eu falei, para compartilhar, pode compartilhar do meu também. Ah, eu abro o meu aqui, ó. Voltou? E a nossa imagem? Vídeo e áudio. Como está? Voltamos. Aí a Elisa falou que voltou. Então, olha só. Voltamos. Planejar juntos é um ato de intimidade. Olha só, gente, casamento extraordinário é aquele casamento que o seu parceiro te basta. É aquele casamento que você quer sair para jantar, você quer sair para jantar com ele, com mais ninguém. Você quer fazer uma viagem, você fala, gente, se meu marido estivesse nessa viagem, ou então, nossa, essa viagem aqui, nós dois, curtindo, conversando. Eu falo que quando nós estamos alinhados, o alinhamento, ele gera fluidez. O alinhamento, ele gera... sabe aquela conversa que parece que você pode conversar a noite inteira com a mesma pessoa e o assunto nunca acaba? Existe uma fluidez no assunto, existe uma fluidez na conversa. Por quê? Porque isso é intimidade. Além da intimidade dentro do casamento, a intimidade sexual, nós temos a intimidade na conversa, a intimidade na convivência. Você gostar de estar com aquela pessoa ali, ela te basta. Aquela pessoa ali é a pessoa com quem você quer compartilhar os seus sonhos mais audaciosos. Só que o sonho dessa pessoa também tem que ser alinhado com o seu. A visão dessa pessoa tem que ser alinhada com a sua. Não adianta. Tem uma coisa que a gente pergunta nos eventos, que, assim, parece que é uma pergunta super difícil, mas que poucas pessoas conseguem responder. Qual é o maior sonho do seu marido? Qual é o maior sonho da sua esposa? Quem vai comentar aqui no chat para mim? Qual é o maior sonho do seu marido? Quem sabe? Qual é o maior sonho do seu marido? Comenta aqui no chat para mim. Qual é o maior sonho da sua esposa, Jean? Comenta aqui no chat para mim. Me ver formada, muito bem. Olha como que o sonho dele, Elis, está alinhado com o seu. É um sonho seu, então para ele também é um sonho. Olha como que alinhamento gera alinhamento. Nenhum dos dois fica medindo esforços para realizar o sonho do outro. Nenhum dos dois deixa de abrir mão para realizar o sonho do outro. Quem mais sabe? Só a Elisa que sabe? Quem mais sabe qual é o maior sonho do marido?
Qual é o maior sonho da esposa? Olha como que já existe desalinhamento. Construir uma casa bem grande. Muito bom, Jean. Quem mais? Só? Olha como que é importante, gente. São conversas simples, mas talvez na correria do dia a dia, talvez nessa. Sabe quando você olha para sua semana e você para na sexta-feira à noite e fala assim, gente, eu não conversei com meu marido essa semana. Eu não conversei com a minha esposa essa semana. Às vezes, nessa correria, nessa busca incessante, a gente se perde no mais importante. A gente se perde no básico. A gente se perde na estrutura. Depois que a gente olha para essa intimidade, a gente começa a focar mesmo na ferramenta de construção, que é o que nós estamos falando, a gente vai para a transformação. E quando a gente vai para a transformação, a gente sai de conflito à cooperação, transparência financeira e transparência de alma. O que é a transparência financeira? É você, de fato, não trair o seu marido, não trair a sua esposa. Existe uma traição que se chama traição financeira, que é quando você compra escondido, quando você não se abre com o seu parceiro ou sua parceira em como está a vida financeira. Vocês sabem que nós estamos falando de unidade financeira, né? Aqui vocês sabem que não existe a vida financeira da esposa e a vida financeira do casal de forma dividida. Não existe isso. O casamento extraordinário, gente, ele não vai existir se não houver, primeiro de tudo, unidade. A unidade é o ponto principal para um casamento extraordinário. Porque pensem comigo, vocês conseguem visualizar um casamento extraordinário onde o marido é rico e a esposa é pobre? Vocês conseguem imaginar um casamento extraordinário onde a esposa é rica e o marido é pobre? Vocês conseguem visualizar isso? Não existe isso. Ou o casal é rico ou o casal não tem capacidade financeira. Ou o casal está muito bem nas finanças ou o casal está muito mal nas finanças. O que é isso? Unidade. A unidade faz com que os dois estejam vivendo a mesma realidade. E olha que loucura, tá? Parece loucura, mas não é. Muitos casais hoje não vivem uma unidade financeira. São as suas contas, as minhas contas. Você paga isso, eu pago aquilo. Tá. E aí? E se um de vocês amanhã perder o emprego? E se a mulher, quando tiver o primeiro filho, ela tomar a decisão de cuidar exclusivamente desse filho? Aí ela fica sem renda? Aí ela fica sem forma de viver? Como que funciona isso? Então não faz sentido, é só você olhar para o sentido do casamento, que é os dois se unem em uma só carne, os dois têm filhos, esses filhos eles serão criados por esse casal, esses filhos eles vão ter despesas, eles vão ter escola, eles vão ter curso de inglês, eles vão ter viagens. Se a gente dividir as finanças, nós temos, de fato, uma falta de unidade. Então, você casou, mas não se casou. Você casou no papel, casou na igreja, muitas vezes, mas vivem como pessoas que compartilham as contas. Foi o exemplo do Airbnb que nós trouxemos. É como se vocês morassem juntos. Então, a gente divide as contas? Não faz sentido. Sabe por quê? Porque se eu vivo assim, eu estou dividindo. Ao invés de multiplicar, que é o fundamento da riqueza, é multiplicação de valores, multiplicação de dinheiro, eu fico dividindo. Então, eu divido esforços, eu divido orçamento. O marido não sabe quanto que a esposa tem na conta bancária, a esposa não sabe quanto que o marido fatura por mês. Tudo que é divisão diminui. Tudo que é divisão perde a sua força, perde o seu fortalecimento. Então, a questão aqui é, quando os dois eles estão numa unidade, quando os dois eles estão focados na unidade financeira, é possível multiplicar as riquezas. Porque duas pessoas pensam muito melhor do que uma. Duas pessoas são muito mais capazes de fazer mais dinheiro do que uma única pessoa. Concordam comigo? Isso é a unidade financeira. Deixa eu só fazer um adendo para a gente poder passar para os fundamentos. Voltei. Vocês estão vendo por aí? Tudo bem. Esse aí foi o nosso encontro de ontem, né? Isso. Então, fazendo um adendo aqui para vocês, para a gente entrar no... A chuva.
Caiu um relampagão aqui agora. Relampiou. Relampiou aqui que até Minas tremeu a Gerais. janela. Olha só, pessoal, o que eu quero trazer para vocês? Todo casal, eles têm que ter como premissa, e a gente falou isso no encontro anterior, que é o princípio, né? Princípio ele é fundamento, ele é base. E o princípio da unidade diz que você tem que ser uma só carne em todos os pilares. Uma só carne na cama, uma só carne nas finanças, uma só carne na profissão, né? Nas decisões, tudo é unidade. E na perspectiva financeira não é diferente. Isso significa que toda fonte de renda que chega em casa, tá? Ela é a fonte de renda da família, né? Ela é a fonte de renda da unidade familiar. Então, se hoje nós desejamos ser prósperos financeiramente, nós precisamos de planejar as nossas finanças, né? Então, nós precisamos de entender qual é, né, a capacidade financeira do meu núcleo familiar e, a partir disso, eu faço o meu projeto de vida. Quais são os planejamentos que nós vamos exercer a partir daquela capacidade financeira? Todo casal que deseja multiplicar as suas finanças, todo casal que deseja prosperar, tem que saber qual é o seu múltiplo de riqueza, tá? Se o casal não souber qual é o seu múltiplo de riqueza, dificilmente ele vai prosperar, tá? E o que é o múltiplo de riqueza? Vamos lá, pessoal. Múltiplo de riqueza, ele leva como base dois fatores principais. Qual é o lucro que a sua atividade profissional ela exerce para você, né? O que é a capacidade financeira que você tem condição de gerar, né? E qual é as despesas, né, que vocês têm hoje. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar, tá, que vocês, como casal, façam por mês, tem um fluxo financeiro por mês, tá, de R$ 10.000. Então, o marido tem o salário, a esposa tem a renda, tem o salário também. Somados os dois, nós temos R$ 10.000 de fonte de renda. Tá? O salário é R$ 10.000. Todavia, as despesas deste casal, estão em R$ 15.000. Ou seja, o casal não está conseguindo viver dentro do seu orçamento. O casal não conseguiu alinhar o seu planejamento. Ele está num padrão superior ao padrão de renda que ele ofere. Isso significa que o múltiplo de riqueza deste casal é 0,5. Por que 0,5 anos? Porque ele produz 10.000, mas gasta 15.000. Ou seja, mais da metade da renda que ele possui. Entende? Mais da metade da renda que ele possui. E o que acontece? Se esse casal que ganha 10.000, mas gasta 15, permanecer nesse múltiplo de 0,5 por muito tempo, tá? Por muito tempo, a situação dele financeira vai se agravar bastante. Ele vai entrar num fluxo de endividamento constante, tá? E muitas vezes você fala assim, poxa, mas quem ganha 10 e gasta 15? Essa é uma grande realidade do nosso país e pode até ser a sua, se você hoje não domina números. Se você hoje, tá, verifica, por exemplo, as rolagens de dívida que você tem feito, sabe?
que é quando você não paga a integralidade da fatura do cartão, é quando você usa o cheque especial como complementar à tua renda, sabe? E muitas vezes, então, você já está num múltiplo negativo, tá? Você já está em múltiplos negativos de prosperidade. Quando um múltiplo de riqueza ele é igual a 1, é aquela família que conseguiu equilibrar a conta. Aquela família que conseguiu, né, ganhar 10 mil e gastar 10 mil. Ou seja, a família, ela entrou dentro do fluxo do orçamento. Ela conseguiu encaixar o orçamento dela. Só que essa família, gente, ela vai viver um período, tá? Um período de falso, tá? Conforto. Por quê? Porque ela não está em débito, mas qualquer sazonalidade, né? Qualquer imprevisto, qualquer intercorrência gera dívida para essa família. Essa família ela está muito, né, com o encontro empatado, ela não tem margem nenhuma. Todavia, pessoal, se você hoje, no núcleo familiar, começa a potencializar a sua capacidade de receita, ou, tá? Porque aqui eu não estou falando do quanto você ganha, mas muitas vezes do como você administra. Ou você consegue ajustar a sua renda para que ela fique com um custo de vida menor, muitas vezes, tá? Você pode fazer o seguinte: você ganha 20 mil, olha lá, aumentei a renda, que antes era 10, né? Eu passei a ganhar 20 mil, mas eu mantive os meus 10 mil de custo de vida. O que acontece com isso, gente? O seu múltiplo agora passa a ser igual a 2. Isso significa que a cada mês que você trabalha, depois de pagar todas as suas despesas, você ainda tem dinheiro suficiente para pagar o mês subsequente. Você já tem dinheiro suficiente para pagar o próximo mês. E se a família for inteligente, pelo tempo que ela vá trabalhando, com dinheiro suficiente para suportar o próximo mês, ela vai acumulando, ela pode, muitas vezes, fazer investimentos financeiros que vão aumentar ainda mais esse múltiplo. E, consequência disso, tá? Essa família, ela entra na jornada da riqueza. Repara que eu não falei sobre, eu dei o exemplo aqui sobre você fazer mais dinheiro. Você ganha 10 e passa, né, a administrar, você ganha 20 e passa a custear com 10. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você reduz a sua despesa a 5, mesmo ganhando 10, você também passa para um múltiplo 2, tá? Então, funciona dos dois lados. Por isso que é tão importante o planejamento financeiro. Porque quando nós colocamos o dinheiro como uma pauta a ser tratada dentro do nosso relacionamento e as decisões serão guiadas para a multiplicação desse nosso talento, dessa nossa ferramenta, desse nosso recurso, as partes envolvidas, marido, mulher e muitas vezes até os filhos, estão cientes das decisões que vão ter que ser tomadas, tá? Estão cientes das escolhas que terão que ser feitas, dos sacrifícios, né? Ou o marido mais a mulher vão ter que se empenhar mais no trabalho, né? Criar novas soluções, diminuir um pouquinho o tempinho de qualidade. Gente, isso acontece comigo e com a Alessandra, sabe? Nós temos projetos muitos, né, para ser realizados e eles envolvem uma dinâmica financeira expectada. Nosso filho, Bernardo, esses dias, falou assim: nossa, mamãe, você vai sair de novo, né, para poder trabalhar? A nossa resposta foi muito clara: olha,
Nós vamos porque nós precisamos encher os nossos vasos, nós precisamos fazer os nossos recursos para atender aquele sonho, aquele projeto que nós combinamos. Todos eles falam assim, ok, entendi, então tudo bem, vai lá que eu quero viver aquilo, entende? Vai lá que eu já estou doido para fazer essa experiência. Alinhamento. Muitas vezes, a dificuldade do relacionamento está na falta do diálogo, está na falta destes alinhamentos. Fez sentido para vocês aí? Comenta aí para gente. Intimidade conjugal. Muito bom. Vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês têm transado? Vocês têm feito vucu-vucu? Boa! Boa, gostei da resposta. Elisa já me convenceu ali, ó. Sim! Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Casamento sem sexo, né, é algo fadado ao fracasso. Tá? Por quê? Porque o casal, gente, a conexão sexual do casal, ela nutre a relação. Tá? O casal também está conectado em algo. Nesse momento, opa, travou de novo. Acho que é a chuva, né? Pode ser a chuva. Travou? Voltamos? Opa, beleza. O casal, quando ele está conectado em corpo, ele também está conectado em alma, tá? A intimidade do casal é algo inegociável. Tem que existir, tá? Nós temos que entender que sexo é uma das obrigações do casamento, né? Mas eu sou obrigada? Não, você não é obrigado. Tá? O Sim. sexo é uma obrigação, né? Ela é uma obrigação. Não existe a força, não existe nada disso, porém, né, o sexo é um dos pilares de obrigações. Se você descumpre essa obrigação, obviamente, gente, isso acontece sanções na nossa vida espiritual, conjugal, relacional, né? Os casais se desconectam, tá? Os casais, eles se mantêm distante. Mas tem dias que eu não tô afim, tá? Gente, tem dia que eu também não tô afim de trabalhar, não, e eu vou, né? Tem dia que eu não tô afim de trabalhar e eu vou. Tem dia que eu não estou afim de treinar e eu vou treinar, sabe? Não é sobre apenas estar afim, mas saber que todo o casal precisa atender às necessidades uns dos outros. Por isso que no direito, inclusive, né, esta obrigação, ela se chama de mútua assistência, tá? Essa mútua assistência é saciar, né, as necessidades de ambos, se conectar, se unir em corpo, né, para que exista os alinhamentos dos chakras, né? Queria falar para vocês, gente, ó, sexo tem a energia do dinheiro, viu? Se vocês querem prosperar, façam mais sexo, tá? Porque ela conecta o casal. A intimidade do casal, gente, ela trabalha principalmente o pilar emocional do casal, né? Naquele momento em que o casal está unido, naquele momento em que o casal está na sua intimidade, no seu quarto, ali tem uma vulnerabilidade muito grande e uma presença genuína, né? De ambas as partes. Eles se conectam, eles conversam, né? Eles têm um tempo reservado para o toque, para a conexão. Essa intimidade, muitas vezes a gente pensa que ela é única e exclusivamente sexual, mas não. Essa intimidade é
reconhecer o amor presente no seu cônjuge, tá? Existem muitas pessoas num casamento que se sentem cuidados, mas não se sentem amados, tá? Existem muitas pessoas no casamento que se sentem cuidados, mas não se sentem amados. Por quê? Porque cuidar, né, é ter um zelo. Cuidar, tá, é muitas vezes servir. Porém, quando você está falando de amor, significa uma demonstração real disso, né? E isso vem através de uma linguagem corporal, através de toques, através de presentes, através de falas, através de uma grande manifestação. Exatamente por isso, é de extrema importância que os casais conheçam, né, a linguagem do amor um dos outros. Muitas vezes, você quer demonstrar amor para o seu parceiro. Você quer, né, demonstrar carinho para com o seu parceiro. Mas a forma como você demonstra é aquela forma como você gostaria que fosse demonstrada. Mas, às vezes, a linguagem de amor do seu parceiro é outra, né? Muitas vezes você vai chegar lá com um presente, né, para o seu parceiro, porque você acha, né, você se sente assim, você gosta de ganhar presentes, e aí você fala assim, nossa, eu vou comprar um grande presente para minha esposa. E aí você chega lá com um belo anel, um colar, um brinco maravilhoso, e presenteia a sua esposa. E aí a sua esposa olha para aquele colar, para aquele negócio, você, obrigado. 5 minutos depois ela falou assim, você não trocou aquele chuveiro, né? Tá queimado até hoje, eu estou tomando banho na água fria. Aí você pensa assim, puta merda, velho. Acabei de dar um presentão para minha esposa aqui, fui lá, estou pagando esse negócio, né? Me sacrifiquei para dar esse presente. Ela olhou, nem falou nada sobre o presente, já foi reclamar do chuveiro, que eu não troquei. Mas muitas vezes, a linguagem de amor da sua parceira é atos de serviço, não presentes. Ela gosta de presentes, mas aquilo não enche os olhos dela. Todavia, se você fosse lá, consertasse o chuveiro, trocasse aquela lâmpada, né? Cuidasse dos meninos, ela se sentiria amada. Por quê? Porque você está manifestando a linguagem do amor dela. Você está separando um tempo para o cuidado com ela, sendo atencioso nessa relação, sabe? E muitas vezes, por conta desse desalinhamento da linguagem que sustenta o casamento, o casal não se conecta. Muitas vezes se sente cuidado, mas não se sente amado. Muitas vezes esse casal está numa relação onde, né, ele não há essa conjuntura. E, gente, é observar o seu parceiro e entender o que para ele é importante. Para mim, a minha linguagem de amor, tá, são palavras de afirmação. Eu sou leão, né, gente? Então tem uma juba aqui de todo tamanho. Adoro que falem da minha juba, que falem aqui, você é muito inteligente, que legal, né? A Alessandra é atos de serviço, sabe? É atos de serviço. Ela adora que dedica um tempo para atender às necessidades dela, né? Aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja fazer. Então, essa comunicação, quando nós acertamos, nós alinhamos, tá? Nós nutrimos a nossa conexão. E todo mais se fortalece, né? Nós brincamos que o sexo da noite ele começa no café da manhã, né? O sexo da noite ele começa no café da manhã, mas começa também quando você compreende
qual a linguagem do amor do seu cônjuge? Como que eu me conecto com ela através de sinais que vão ser percebidos por ela como um ato de carinho, como um ato de cuidado, como um ato de zelo. Nutrir é uma conexão, e essa conexão é responsabilidade de ambos. É isso? Uau! É exatamente isso. E durante muito tempo, talvez, na vida de vocês, no casamento, em algo que vocês estão construindo, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Talvez, e só talvez, você olhe para isso aqui e fala, gente, onde foi que nós nos perdemos? E, de fato, dependendo do tempo de relacionamento, dependendo de crise, de desafios ali, no aspecto financeiro, no aspecto relacional, fases de vida. Mas a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com essa palavra fases, sabe? Não se entregar por entender que isso é uma fase, mas muito antes pelo contrário. Se nós entendemos que a intimidade conjugal, ela não é um detalhe no casamento, e eu tenho como prioridade, lembra que eu comecei esse encontro falando da prioridade? O seu casamento hoje, ele precisa ser a sua prioridade. Se o casamento é prioridade, todos os outros pilares, eles vão se ajustar. Não existe nenhum presente que você possa dar que tem mais valor para os seus filhos do que um casamento estruturado, do que uma família muito bem estruturada. Isso muda o futuro deles. Então, se eu sei que a intimidade conjugal não é um detalhe no casamento, eu olho para isso. Eu olho para a conexão emocional, eu olho para a proximidade física, eu olho para o vínculo afetivo. Quando a intimidade desaparece, algo começa a se quebrar na relação. Os casais, eles começam a viver como colegas, eles começam a ser sócio na criação dos filhos, eles começam a administrar rotina. Não existe um casamento próspero sem sexo. Não existe um casamento extraordinário sem a vida da intimidade. Nós fizemos um conteúdo sobre isso, né, meu amor? Que falava assim, se você está enrosgando com seu marido, se você está brigando muito com a sua esposa, é porque vocês não têm relação sexual. Simplesmente porque você olha para aquela pessoa como um colega da sua casa. E se for só um colega da sua casa, certamente vocês terão muito mais problemas de relacionamento, de convivência, porque vocês deixam de viver como marido e mulher. Quando você entende que o fundamento da aliança é justamente esse, faz parte da intimidade. Faz parte da intimidade você estar focado em satisfazer o seu parceiro. Você está focado em que aquilo ali se realize. Os casais que eles deixam a intimidade morrer, eles começam lentamente a viver como estranhos dentro da própria casa. E aí você fica menos tolerante, e aí você fica menos conectado, e você fica menos satisfeito. É importante falar sobre isso. Porque quando os dois eles estão focados em manter a chama acesa, né? É literalmente isso, manter a chama acesa. Para manter a chama acesa, eu preciso colocar lenha na fogueira. Eu preciso, durante todo o meu dia, focar em plantar para depois colher. O que acontece muito, principalmente conosco, né, as mulheres? Nós precisamos ser conquistadas todos os dias, o dia todo. Então, se a gente entende a linguagem do amor dos nossos parceiros e das suas esposas, planta. Planta para depois colher. Não adianta você tratar a sua esposa como uma completa desconhecida, tratar de qualquer jeito e depois à noite querer colher, não. É plantio e colheita, é o mesmo princípio, plantio e colheita. A mesma coisa é a esposa com o marido, né? Não adianta você querer colher sem plantar. Não adianta você querer ser sempre ali conquistada se você também não cuida desse relacionamento. E outra, tá? Vou mais a fundo nesse tema. Tanto o homem quanto a mulher, nós somos seres muito visuais, sabe? Então, assim, é o que a gente vê que gera em cada um de nós o desejo, inclusive o desejo sexual. Não é que você olha um prato muito bonito, você fala, nossa, que vontade de jantar nesse restaurante. Você olha uma roupa muito bonita, numa pessoa muito bonita, uma foto muito produzida, você fala, eu preciso comprar essa roupa. Não é assim que a gente funciona? O ser humano é assim. E assim funciona com a relação sexual também. Então, se você, depois que casou,
você desleixou completamente, você engordou não sei quantos mil quilos, você é uma pessoa que está em casa, parece que é um mendigo, parece que é uma mendiga, não se prepara para dormir com seu marido, não se prepara para dormir com a sua esposa, a cueca tá furada, a calcinha tá furada, não tem uma lingerie que preste. Como que eu quero despertar o desejo do meu marido assim? O desejo, gente, ele tem que ser construído, tá? Então, olha para você. Você está construindo uma autoimagem desejável? Você é uma pessoa que está ali com a autoimagem ajustada? Você é uma pessoa que se prepara para estar com seu parceiro? Se prepara para estar com a sua parceira? Gente, não tem nada mais gostoso do que você ver alguém que tem se cuidado para você. Eu postei isso outro dia, gostosa para o meu marido. Eu quero que meu marido ele me olhe, ele me deseje. Eu quero que eu mande uma mensagem para o meu marido e fale, amor, estou indo depilar. Coisas simples, gente, que parecem simples, mas é um cuidado. É um cuidado diário. Eu quero ser uma mulher que o meu marido deseja. Ele olha para mim e ele me deseja. Assim como o meu marido também, o foco dele precisa ser esse. Eu quero ser um homem com a autoimagem ajustada para que a minha mulher, ao me olhar, ela me deseje. Ela não precisa ficar o tempo inteiro, como que fala, se esforçando muito, sabe, para me desejar. Não, eu quero que ela me olhe e ela me deseje. Eu quero que o meu marido olhe para mim e fale, nossa, minha mulher, ela está se cuidando muito para mim. Para ela, claro, porque nós nos cuidamos para nós mesmos, mas muito além disso, para que a pessoa que está do nosso lado, ela nos deseje. É literalmente isso. É ser pessoas desejáveis. Muito bom. E nós chegamos numa fase agora, pessoal, aqui do nosso encontro, né? Onde nós vamos falar sobre reconstrução. Eu não sei qual é o momento que cada um está vivenciando aqui hoje, Só um né? minutinho, gente. Nós temos Tá algumas carregando um pessoas que pouco. vão estar conosco aqui assistindo essa gravação. Talvez essa parte do conteúdo seja para elas, inclusive, né? Não apenas para aqueles que estão aqui conosco neste momento. Mas existe alguns momentos na vida em que a gente tem que trabalhar com a reconstrução. O relacionamento, ele sentiu o fluxo do tempo, sentiu o peso das adversidades, sentiu o peso das diferenças, né? E muitas vezes ele está ali quebrado, ele está ali fraturado, né? E nós estamos muitas vezes buscando ferramentas, conhecimento, nós estamos buscando ali instruções, porque no fundo nós não queremos que esse relacionamento se converta num divórcio. Nós queremos que ele se fortaleça ainda mais. Nós queremos que esse relacionamento ele passe por essa fase e se torne extraordinário. Ele dure para sempre, né? Mas toda vez que nós vamos trabalhar a reconstrução de um relacionamento, a primeira fase que nós precisamos de passar por ela é reconhecer o dano e reconhecer a dor. Existem casamentos, pessoal, que os momentos de adversidade foram uma traição. Muitas vezes o marido, né, traiu, ou a esposa traiu, manteve uma relação com outras pessoas fora do casamento, e isso gera uma trinca, isso gera um dano, isso gera uma dor. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer essa dor. É reconhecer essa dor. Reconhecer, né, o erro. Ambas as partes, se desejam restaurar essa relação, precisam de reconhecer aquilo que está quebrado. Precisa de reconhecer aquilo que foi fraturado.
Os responsáveis precisam de se arrepender. Os responsáveis precisam de se arrepender e demonstrar com as suas ações que esse arrependimento ele é efetivo. E nesse momento, nós estamos falando aqui de algo extremamente importante, a humildade. Muitas vezes nós erramos feio, seja na traição, como aqui eu mencionei, mas muitas vezes no nosso posicionamento, porque nem todo relacionamento acaba porque houve, né, uma quebra de princípios onde um teve uma relação fora do casamento. Muitas vezes esse casamento ele chega ao fim porque houve muita negligência por ambas as partes. Houve violência, houve, né, uma falta de carinho, uma falta de cuidado, houve muito silêncio. Muitas vezes, gente, o casamento acaba não pelo grito, mas pelo silêncio. Aquele silêncio que parece que você é uma viúva de marido vivo ou viúvo de uma esposa viva, porque não há troca, não há conversa, não há interação, não há conexão. Muitas vezes, o casamento se finda por essas questões. E nós precisamos da humildade. A humildade de admitir e reconhecer os nossos erros. E de que nós, desejando reconstruir o nosso casamento, nós precisamos agir naquilo que está quebrado. Existe uma passagem que eu adoro falar sobre ela. Eu já falei sobre ela algumas vezes, principalmente em nossas imersões. Existe uma palavra no hebraico que se chama shalom. E shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Toda vez que você quer viver a bem-aventurança, toda vez que você deseja restaurar o seu relacionamento, toda vez que você deseja viver o extraordinário, você deve cumprir com esse mantra na sua vida. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você deve fazer isso dentro da sua casa, dentro do seu quarto, em primeiro lugar. Dentro do seu quarto, olhe o ambiente. Olhe o ambiente. Tudo aquilo que está quebrado, você restaura. Aquilo que não tem como ser restaurado, você joga fora. Aquilo que está faltando, você coloca outro. Aquilo que está quebrado, que está fora do lugar, você volta para o lugar. Você ajusta aquele ambiente. Você reconstrói aquele ambiente. A partir do momento que você fez isso no seu quarto, faz isso com a sua esposa ou faz isso com seu esposo. O que estava quebrado na nossa relação? Vamos consertar. Vamos consertar o que estava quebrado. O que estava faltando na nossa relação? Vamos incluir na nossa relação. E o que estava fora do lugar? O que estava desalinhado na nossa relação? Vamos trazer alinhamento na nossa relação. Faça isso em cada cômodo da sua casa, faça isso com seus filhos, faça isso na sua empresa. Tire o que está quebrado ou restaure. Você coloca
no lugar o que estava fora do lugar e complete aquilo que estava faltando. Nenhuma reconstrução ela acontece se não houver perdão. E perdão não é trazer uma justificativa sobre aquilo que foi feito. Não é você minimizar a dor causada. Não é você não tomar providências para que aquilo nunca mais aconteça. Perdão é soltar o ressentimento. Você não constrói nada novo se continuar carregando os frutos do passado. Muitas vezes nós perdoamos, mas nós não soltamos o ressentimento. Perdoamos da boca para fora. Perdoamos por um momento de instabilidade emocional, porque eu continuo revivendo todos os dias aquele mesmo fato. E em qualquer nova oportunidade, aquilo novamente se manifesta. Perdão é soltar esse ressentimento. Perdão é dizer que aquilo aconteceu, não vai acontecer nunca mais, tá? Mas a partir de hoje, aquilo fica no passado, porque nós vamos construir uma nova história. Ninguém vive um novo fazendo morada no velho. Se você precisa reconstruir a sua relação, você reconhece os erros, tenha humildade para admiti-los, capacidade de estabelecer compromissos de mudança. Estabeleça o perdão como regra, porque você precisa de deixar o que aconteceu no passado, quebrar esse eixo, tá? Para poder construir uma nova história. E nesse momento, gente, a decisão, ela é determinante. Decisão vem do latim decidere. Decidere significa escolher um lado. E toda vez que você escolhe um lado, o lado que você não escolheu, você abandona. Se você decidiu construir uma nova história, se você decidiu construir, restaurar o seu casamento, você precisa viver esse novo, viver essa nova história e abandonar aquilo que aconteceu. Você vai fazer vida nova daqui para frente. Restaurar é escrever um futuro diferente, juntos. E, principalmente, ter paciência. Paciência. Por quê? Porque nós levamos tempo, tá? Para superar aquilo que nos acontece. É como se eu fosse reconstruir uma casa que acabou de ser demolida. Preste bem atenção. É muito mais fácil construir do zero e edificar um novo do que reconstruir aquilo que já existia. Por quê? Porque eu preciso de tirar todo o entulho, eu preciso de tirar toda a dor, eu preciso de limpar tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que já não existe mais. Eu preciso corrigir toda essa estrutura. E somente corrigindo toda essa estrutura é que eu consigo edificar o novo, eu consigo construir o novo. O casamento extraordinário
ele é construído por pessoas que decidiram honrar a aliança que fizeram com Deus. É mais do que viver juntos, porque significa caminhar na mesma direção, com fé, com propósito. Significa construir e deixar um legado que vai transcender o casal. Vocês vão impactar seus filhos, vão impactar suas famílias, vão impactar gerações. E a decisão de construir esse casamento extraordinário, ela começa agora, com Deus no centro, no controle de tudo, que pode ser reconstruído. Cada casal precisa escolher hoje a construção de um casamento extraordinário. E como eu falei, né, no nosso primeiro encontro, o casamento extraordinário significa fazer o extra dentro do ordinário, porque só assim você vai viver coisas novas, tá? Isso significa que se você continuar vivendo aquela vida automática, onde você apenas sobrevive, onde você não desfruta, onde você não está ali conectado, planejando, alimentando a sua visão, você, infelizmente, vive apenas o ordinário. Para viver o extraordinário, você precisa fazer o extra. Você precisa alinhar as suas ações à visão de futuro que você planejou. Você precisa de alimentar a sua família, desfrutando cada dia do presente que vocês vivem, né? Isso é transformar a vida, é ter bem-estar diário com aquilo que nós temos, é nos guiar num propósito de deixar um legado para a nossa família, deixar lembranças positivas, exemplos positivos para aqueles que vêm depois de nós. Esse é o workshop do Casamento Extraordinário, gente. E eu espero que tenha agregado muito aí para a relação de vocês, tá? Fez sentido aí para vocês? Foi bom? Olha só, acho que pode parar a gravação um pouquinho, para não ficar tão grande. Não precisa não. Alguém estará conosco amanhã na Tríade? Quem vai estar aqui com a gente amanhã? Ó, amanhã temos Tríade Belo Horizonte, dia inteiro de treinamento. Vamos dar uma descansadinha agora, comer alguma coisa.